É obrigatório o cafezinho? É claro. Magnésio, ó. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está iniciando aqui mais um podcast do Café com Magnésio, que dessa vez a gente vai ter duas personalidades aqui, tanto o Saul, do Nortenhos, como o Alberto, do Betas Escalada. E a gente vai estar discutindo um pouquinho aqui, conversando um pouquinho sobre os principais lançamentos, os principais filmes agora de 2021, comecinho agora de 2022. A gente vai estar falando a nossa opinião sobre esses filmes e depois vocês vão ter uma surpresa também que se tudo der certo, esse episódio não vai sair só no Café com Magnésio, mas também, né, vai sair em outras mídias também. Então, quem esperar até o final vai saber em que mídias serão essas. Então, eu vou deixar o pessoal se apresentar, né, começando aí pelo Alberto, do Betas, puder falar um pouquinho sobre a proposta do canal, Alberto, um pouquinho sobre tu mesmo, aí depois o Saúl já pega o barco e toca aí. Ah, perfeito. Bem, primeiro, obrigado aí pelo convite. É muito legal o podcast e, de forma geral, assim, eu acho muito legal como, quando a gente fala que o esporte está crescendo, tudo cresce, né, em volta do esporte. Mídias, pessoas produzindo conteúdo, atletas, empresas, equipamentos. Então, é muito legal, assim, que eu acho que nesses últimos 2 anos tem surgido muita coisa em todas as áreas, assim. Então, eu fico muito contente de ver. Então, já fica meus parabéns aí pelo podcast também. Falando um pouco de mim, assim, né? Então, meu nome é Alberto. Eu comecei a escalar há uns 7 anos, mais ou menos. E foi muito legal que, assim, quando eu comecei a escalar, eu já vim de outro esporte, né? Então, antes eu fazia Kung Fu. Então, eu já tinha uma certa habilidade, assim, com movimentação e tal. Já tinha uma certa força. Mas a escalada, ela é aquela coisa que todo mundo que começa, experimenta a primeira vez, eu acho que é meio 8 ou 80. Ou o bichinho pique e fala assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Ou você vai lá uma vez, legal, e não volta mais, assim. Mas todo mundo que eu vejo que volta a segunda, terceira vez, fica e não para mais, assim, foi o meu caso, porque eu achei um esporte, assim, muito diverso, assim, a questão de cada via, cada boulder ter sua particularidade, para mim foi uma das grandes partes legais, assim, da escalada, isso sem contar a natureza. Eu falo que quando eu comecei a escalar, na verdade, eu fui um dia lá na Casa de Pedra, um ginásio aqui em São Paulo, achei muito legal, o bichinho já picou naquele dia, mas por uns 6 meses, assim, que eu tava trabalhando muito, assim, eu não conseguia frequentar. Então eu não ia, mas eu ficava vendo vídeo na internet. Ficava vendo vídeo do Chris Sharma, do Adam Ondra. Então eu fiquei vendo vários filmes e vídeos tutoriais também, aprendendo a escalar sem escalar. E aí um dia eu cheguei lá, 6 meses depois, e falei assim, quero escalar. Cheguei lá pedindo o plano anual. A mulher até, não, mas você não quer ter um plano de degustação? Não, eu quero o plano anual, já tinha certeza que eu queria fazer isso. Mas aí qual que é, por que eu tô contando isso? Porque esses 6 meses, mais ou menos, que eu fiquei assistindo vídeos, aprendendo, foi uma coisa que, no final das contas, deu a ideia pro Betas no futuro. Porque foi o fato de que, quando eu ficava pesquisando, quero aprender a escalar, como é escalar, não tinha muito conteúdo. Não tinha muito conteúdo de forma geral, mas também não tinha nenhum conteúdo brasileiro. Nesse sentido, o inglês não era tanto um problema para mim, mas mesmo assim eu olhava assim e falava, nossa, tem uma lacuna aqui, né, na produção de conteúdo, porque vários outros esportes têm muito, assim, né. E aí eu fui aprendendo a escalar, fui desenvolvendo, fui escalando na rocha, e eu sempre ficava um pouco com essa ideia na cabeça, assim, de tipo, nossa, né, não tem ninguém que ensina as pessoas a escalar e tal, mas aí eu encontrei um treinador, eu treinava com ele, então ele me ensinou muita coisa, aprendia muito com os amigos também, e outros treinadores, gostava muito de competir também, e aí lá pelas tantas eu falei assim, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer, porque aí algumas pessoas que começaram mais ou menos junto comigo, viram que eu evolui relativamente rápido, porque eu tinha pesquisado bastante, li bastante, tinha treinador, e eles falaram assim, pô, o que você tá fazendo? Sei lá, dá uns betas aí e tal. E aí começou a surgir a ideia de fazer um canal, porque eu já gostava de produção de vídeo, eu sou empreendedor, eu tenho uma empresa de tecnologia para educação, e às vezes também a gente produz conteúdo, eu já tinha um pouco de habilidade com isso, eu falei, vou tentar juntar
essas duas coisas, assim, a produção vídeo com ajudar as pessoas dentro da escalada. E eu sempre falava assim, né? Tem vários jeitos das pessoas contribuírem para a escalada. Tem gente que vai lá mandar V15, tem gente que vai lá ganhar a Olimpíada. Eu não vou ser esse cara, não vou ganhar, não vou mandar um V15, nem, sei lá, se eu mandar um V10 na minha vida, eu tô contente. Mas, já que essa não vai ser minha contribuição, subir o nível do limite da escalada, pô, o que, que eu posso fazer com as habilidades que eu tenho? Foi daí que surgiu a ideia de fazer o Betas. Isso tem mais ou menos uns. A ideia já tem uns 5 anos, mas eu comecei a fazer mesmo há uns 3 anos. Então acho que o canal tá fazendo 3 anos agora, assim, em março. Então, é basicamente isso, assim, o foco mais ou menos é ensinar as pessoas a escalar, principalmente os mais iniciantes, então com técnicas, mas eu também gosto muito de produzir filmes, né, vídeos curtas, que hoje o tema é muito legal por causa disso, assim, eu gosto muito de filme, então eu também tento produzir entretenimento, assim, é difícil, dá trabalho, mas é um dos braços também do canal. Show de bola. Então a gente vai ter a opinião de um crítico de cinema aqui, de um produtor de filmes. Então vai ficar bem, bem rico o negócio aqui. E tu, Saul? Bora. E aí, gente? Primeiro dizer de novo que é um prazer estar aqui contigo, Mário, no Café com Magnésio. Não vou me prolongar tanto, porque o último episódio que você fez foi justamente com toda a minha história, quem eu sou, eu, Nortênis, etc. Então, quem quiser escutar, tá aí disponível também no podcast. Mas é de novo um prazer estar aqui, dessa vez com o Alberto, que, pô, tem aí o maior canal de YouTube de escalada brasileira do Brasil, que é muito bacana mesmo, que acho que quem conhece sabe ver a qualidade que ele tem nos vídeos dele. O cara é realmente especialista. Se tem alguém que a gente trouxe bem, Mário, para falar de filme, foi o Alberto mesmo. E, bom, então, meu nome é Saul e na escalada, no meio da escalada, o pessoal, sou eu que estou aí tocando o projeto do Nortênios Escalada, principalmente no Instagram, com um foco também no YouTube. E quem ainda não segue pode seguir lá, tem muita coisa bacana. E hoje estamos aqui para falar dos filmes. Como o Alberto falou, a evolução na escalada em todos os sentidos nesses últimos anos é impressionante, tanto de produção de conteúdo local aqui nossa brasileiro, com nós três, tanto produções de filmes e o interesse da mídia, né, vem aumentando. Então o resultado é esse, a gente tem uma série de filmes e coisas legais que saíram nesses últimos anos e a gente vai comentar algum deles aqui. Show de bola. Gente, a gente vai começar logo com um filme surpresa, né? A gente vai estar tratando sobre vários filmes aqui no decorrer do episódio, mas o primeiro que a gente vai tratar vai ser uma surpresa para todo mundo, né? Principalmente por Alberto, que o primeiro que a gente vai falar vai ser sobre o Porquê Escalamos, o maior lançamento dos últimos dias aí, né? Que foi totalmente BR, né? E aí, vamos falar um pouquinho dele? O que vocês acham? Opa, claro. Então, se eu comentar primeiro, depois eu falo. Eu assisti, né? E o que tanto do que eu assisti, como também de um comentário que eu vi, que eu achei que foi show de bola esse comentário, achei do Felipe Rô, ele dizendo que a melhor parte do filme foi ver eu esqueci o nome do cara agora. É o Hard. Foi ver ele dançando e de sunguinha. Mas eu discordo. Tem muita coisa legal ali, e é como o Alberto ele falou, você não precisa ser o maior mandador de grau do país para ter coisa para dizer, para ter conteúdo para passar para a galera. Ali realmente foi um negócio mais profundo, né? Pegou a galera sem importar o grau que estava sendo mandado, sem importar nada disso, mas tentou pegar na cerne mesmo. Por que a galera faz isso? Por que a galera sai sei lá, anda 1.000 quilômetros, dirige 1.000 quilômetros, pega avião, tal, não sei o quê, para subir umas rochinhas em um canto que a maioria da humanidade nem ouviu falar, mas que para a gente são os melhores points de viagem, né? E eu achei muito legal ter pego essa série e também ser uma produção 100% brasileira. Eu achei muito show isso. Você vê pouquíssimas produções assim, né?
ou quando é o Felipe Camargo mandando um grau super alto, né? Ou então quando é alguém tão forte quanto, né? Não sei, Uhum. como a galera tá fazendo muito agora, tem o Nine Problems, tem um carinha sempre tá postando lá, esqueci o nome dele agora, mas ele tem uns vídeos O muito bem Will. feitos. Pronto, mas são sempre Uhum. galera que está no limite ali do que é possível aqui pro brasileiro, né? Mas tu tentou pegar Uhum. mais o lado filosófico, né? E eu achei muito legal, achei uma pegada bem legal. E isso foi o que eu achei do filme. Poxa, que Olha, E legal, aí, obrigado. Saul? antes do Alberto comentar, eu quero dizer que só não fico chateado contigo, Mário, porque eu acompanho realmente o canal do Betas e eu vi entendeu? Porque foi surpresa mesmo até pra mim que tu colocou isso aí na pauta, mas tudo bem. Sorte que eu acompanho, vi ali na Premiere e realmente foi um filme, né, curto que o Alberto fez, que foi muito legal. Eu acho que realmente tem uma parte que ele fala que eles estão ali na praia e alguém vem falar, por que vocês estão subindo na pedra? Mas por quê? Por quê? A galera fica assim, quem vê de fora, né, o pessoal subindo ali nas pedras sem motivo, sem realmente o objetivo de chegar lá em cima para alguma coisa, e ele traz realmente dessa forma, como você falou, um pouco filosófica, o motivo real e etc. E as imagens, né? Todos aqueles takes de drones e imagina o trabalho, olha, eu faço também alguns É. videozinhos para o YouTube, assim, 5 minutos, 10 minutos, o tanto de trabalho que dá, e assim, com 5% do trabalho técnico que o Alberto colocou ali naquele vídeo. Então é uma minissérie, uma produção nacional mesmo, que dá muito orgulho de ser brasileira e que ficou muito bacana. Eu adorei. Poxa, obrigado aí pelos comentários. É, eu acho que assim, tem, para mim, a produção desse vídeo teve duas coisas muito legais, assim, né, que me chamaram a atenção. A primeira é que tem, igual eu comentei, né, no começo, de que no início eu tinha muita vontade de simplesmente ensinar as pessoas a escalarem, assim, não de um jeito presunçoso, assim, mas, cara, compartilhar o que eu conhecia e também assumir que eu estarei sempre aprendendo e conforme eu for aprendendo, dividir isso com as pessoas. Então é mais um dividir do que necessariamente ensinar, do tipo, olha só o que eu sei, né? Então eu realmente penso como uma divisão, do tipo, eu estou passando por experiências, no caso aprendizados, e estou repassando. Isso de um ponto de vista assim de tutoriais, mas de um ponto de vista de viagens e experiências, eu vi que dá para ser a mesma coisa. Então nada impede de produzir vídeos com essas pegadas, de mostrar uma experiência e mostrar coisas que eu tô passando, assim, do tipo uma visão que eu tô tendo naquele momento sobre a escalada, que provavelmente muitas pessoas têm essa mesma visão. Então esse é um lado muito legal para mim, é de como produzir esse tipo de conteúdo, que não é um tutorial, é uma parte legal da escalada também, né? E a segunda coisa, eu acho que tem a ver com esse filme especificamente, né? Por que escalamos? Essa pergunta, assim, ela é muito legal porque, igual eu falei no começo também, né? Que o bichinho, quando ele pica, a pessoa fica muito viciada, assim, e fala, nossa, agora vira a vida da pessoa. Porque ele deixa de ser só um esporte e vira esse estilo de vida, né? De viajar, de ir para os lugares, ter os projetos e tal. E ao mesmo tempo, você tem muito mais pessoas que têm isso e gostam de viajar, vai lá na rocha, tenta as coisas, do que, sei lá, pessoas que mandam V15, entendeu? E aí, dado isso, eu quis mostrar um pouco como a escalada, ela é diversa nesse sentido, então você tem várias pessoas ali com diferentes habilidades, só que todo mundo escala junto, isso eu acho que é uma coisa muito legal também. Então, quando a gente fala também, e esses vídeos às vezes eles mostram isso, esses vídeos muito famosos, né, mundiais, os caras top, assim, escalando, parece que eles estão num lugar sozinho, assim, que só eles escalam. Mas na verdade, tá todo mundo junto ali. Enquanto o Chris Sharma tá escalando a via dele, do lado tem um cara que tá escalando um 8º grau, assim, entendeu? E tá todo mundo junto ali, todo mundo é amigo. Então, isso eu quis mostrar um pouco também no filme, e, e eu quis também tocar nesse ponto de como que a escalada, tentar mostrar a escalada de dentro para quem não é escalador. Então, várias pessoas que não eram escaladoras assistiram o filme e me deram esse feedback assim, do tipo, nossa, que legal, fiquei com vontade de escalar. E esse foi um objetivo meio que sem querer, que acabei atingindo, assim,
Mas no final das contas eu pensei assim, nossa, isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente fica com esse lance que eu falo até no filme uma hora, fala assim, cara, a gente tá tão preocupado com o regletinho ali, onde botar o dedo, aí a gente fica bravo quando não manda o boulder, não sei o quê. Mas assim, no final das contas a gente tá subindo uma pedra ali, entendeu? Tipo, pra quem tá olhando de fora, tipo, por que ele tá bravo que ele não conseguiu subir a pedra, entendeu? Eu acho esse paradoxo, assim, muito interessante, que quem é de fora da escalada não entende. Quem tá dentro entende essa fixação por querer mandar um negócio, por que é tão legal e tal. Mas conseguir fazer isso e produzir e ter esse impacto em quem não é escalador também, eu acho que foi muito legal, assim, foi um objetivo meio que sem querer. E eu fico contente, assim, de conseguir produzir, botar isso no ar. Realmente, como o Saul falou, dá um pouco de trabalho, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, assim, botar energia nisso e tal. Então, fico contente que vocês tenham visto. Quem também quiser ver, é só procurar lá no canal. É, então tá lá, é um curta-metragem, na verdade, né? Também ainda não tenho condições de produzir um longa-metragem, mas quem sabe um dia. Tá sendo modesto aí. Mas e aí, qual é a nota que vocês dão para o filme aí? Deixar o Ah, Alberto para o final. Não, vou dar nota para esse não, da gente. Vou passar para o próximo aí. boa, Mas, gente, obrigado aí. como o Alberto falou, tá no canal do Betas, né? Tá no canal do Uhum. Betas, né, Alberto? Tá aberto lá, Sim, né? sim. Sim, Pronto. sim, é só É entrar quantos lá. minutos o filme? Deve ter uns 14, 15, nem lembro, por aí. É menos de 14 20, mais de minutos 10. de muita sunguinha. É. E, gente, vamos passar pro próximo então. É o primeiro da lista aqui. É o Alpinista, é isso? É, né? Uhum. Sim. Sim. Pronto. Quem quer começar falando aí? Essa missão de falar do Alpinista? Pode começar aí, Saul. Bom, vamos dar então primeiro um panorama, né, pro pessoal do que a gente está falando. O Alpinista, que foi um filme que me surpreendeu muito. Primeiro por mostrar um personagem que apesar de eu acompanhar um pouco da escalada em nível mundial, é um personagem que eu não conhecia. Não sei se vocês já conheciam ele antes do filme. Mas Também a não. gente está falando do escalador do Marc-André Leclerc, né? Esse é o nome dele. E que assim, o filme já te impressiona porque quem começa falando sobre esse escalador no filme é simplesmente o Alex Honnold, né? Impressiona bastante porque simplesmente Alex Honnold ali te falando que existe um escalador que é maluco, que é louco e que dá arrepios nele. No Alex Honnold, tá? O cara que faz free solo do Nose e etc. Só pra gente ter uma ideia, eu acho que isso impressiona muito no filme, pra gente ter uma ideia de quem é esse Leclerc, né? E assim, e ao mesmo tempo, quando você vai conhecendo o personagem, quem é esse escalador, você vê a pessoa mais simples que você pode conhecer no mundo, assim. Um cara que traz muitos valores, eu acho, daquele escalador raiz, aquele cara que vai para a escalada pela escalada, puramente pela escalada, pela experiência. Um cara que não tá ali para depois publicar, sei lá, publicar nas mídias o que fez, o que não fez, ao contrário, a gente vê vários momentos na produção que isso acontece. E óbvio, além de falar do estilo de escalada dele, que é mais um cara que faz tudo em solo, um cara que faz solo em situações absurdas, loucas, ou seja, com escalada mista, com gelo, e depois muda e vai para rocha, com várias ascensões assim, que realmente, olha, eu posso falar que me deu mais arrepio do que assistindo Free Solo em alguns momentos. Alguns momentos dele ali na montanha, subindo, foi simplesmente arrepiante. Bom, eu não vou falar mais. Eu falei quase tudo, né? Mas vou deixar para vocês complementarem também o que mais tem no filme. Agora sim, em resumo, o que eu achei bastante impressionante foi, de novo, essa simplicidade do escalador, como ele lida com a escalada. Tem até um momento bem interessante onde ele simplesmente desaparece. A produção tá atrás dele, ninguém sabe onde ele tá, o cara desapareceu, sumiu, e de repente a produção tem notícia dele. O que ele estava fazendo? Estava fazendo uma super ascensão ali numa montanha mais difícil do Canadá, eu não lembro exatamente os detalhes, e decidiu simplesmente não contar, fugir, porque ele não queria ter uma equipe atrás dele
nesse momento que para ele era só dele e da montanha. Isso entre outras coisas, assim, vocês vão comentar também. Mas foi essa a minha impressão. Eu gostei muito do filme. Realmente, ele surpreendeu do início até o final. E aí, Alberto? Boa. Concorda aí? Concordo. Eu acho que foi um dos que eu achei mais legais, assim, de toda a lista. Mas, assim, eu também para mim tem pontos positivos e negativos. Um dos positivos, eu acho que é justamente essa... Primeiro, assim, o fato do que o que ele faz é realmente bizarro, assim, né? É um negócio que é igual o Saul falou, assim, quando você já começa com o Alex Honnold, que tá todo mundo acostumado a ser o cara que todo mundo acha que é bizarro o que ele faz, ele falando que o que o Mark faz é loucura, aí você já fala assim, nossa, então peraí, quem que é esse cara? Então eu também não conhecia, fiquei muito surpreso. Ó, sobre esse ponto aí, vocês acham que... Eu acho que já está muito na cara isso. O Alex Honnold está sendo usado de escada para a galera, porque teve o Age of Ondra, que se eu não me engano foi o Hill Rock de 2 anos atrás, né? Que ele foi usado de escada total ali para falar do Adam Ondra, né? Então o filme Eu acho que lá sim. começou com ele falando, não, o Adam Ondra é fora de série, não sei o que, não sei o que. Agora esse filme da mesma forma. É uma fórmula que os caras criaram para pegar realmente o escalador mais conhecido, pela mídia em geral, não é o Adam Ondra, querendo ou não, é o Alex Honnold, pelos feitos dele e também pela cara dele, pela vibe que ele traz para a escalada, ficou conhecido dessa forma. Mas o que vocês acham disso? Realmente uma escada para vender ticket? Eu acredito que sim. Não acho que chega a ser num nível do Alex Honnold mentir, por exemplo, né? Então, não acho que ele tá falando ali ou elevando muito. Talvez ele dê uma leve, assim, né? Realmente, o cara é maluco, assim. Eu acho que ele deve dar uma leve aumentada, mas não muito. Mas eu acho que essa é uma fórmula que realmente os produtores de filmes estão usando. Inclusive o Jimmy Chin, muito engraçado, que eu tava... De todos esses filmes que a gente vai falar, vários deles o Jimmy Chin aparece. E alguns que, assim, ele nem é produtor, ele nem é nada, mas chamam ele pra entrevistar só pra ele falar assim, nossa, realmente. E aí parece assim, que é tipo, o Jimmy Chin virou meio que uma estrelinha, assim, né, do tipo, pô, ficou famoso, fora da escalada até, então só de botar ele falando qualquer coisa já dá credibilidade pro filme. Eu acho que o Alex Honnold virou também essa peça, assim, entendeu? Qualquer coisa, bota ele lá falando, é legal, assim, entendeu? É Mas até eu não sei se natural, tem um eu efeito acho. negativo. Acho que é até natural pela visibilidade que ele tem agora, né? Não só entre os escaladores, qualquer pessoa nos Estados Unidos que nem sabe muito o que é escalada, sabe quem é Alex Honnold agora e Free Solo, então a visibilidade, a credibilidade que ele tem ali é algo assim impressionante que realmente atrai muita gente que não está acostumado com a escalada, você colocar ali no trailer do filme o Alex Honnold falando o quanto ele fica impressionado com esse escalador, eu sou pequeno perto dele, etc. A pessoa fala, uau, que isso? Peraí, isso aqui tá no outro nível? Vamos lá, vamos ver o que é isso. Mas acho que é natural, acho que em qualquer esporte, sei lá, vão fazer um filme de um jogador de futebol, vão trazer as estrelas do futebol para falar sobre ele, e qualquer outro esporte é assim também. Então, acho que é natural, e com o Alex Honnold sendo tão presente no cenário internacional hoje em dia, vão aproveitar ele até enfim, cada vez mais. Na falta de muitos escaladores para falar, eles geralmente chamam o Alex Honnold. Então, eu acho que esse é o ponto ruim, assim, do tipo, parece que ele tá sempre em todos os filmes, igual eu falei do Jimmy Chin. Mas, de fato, eu acho que é algo que, pra gente que é escalador, que conhece muito a figura do Alex Honnold, quando você começa o filme assim, você até presta mais atenção no filme, assim, do tipo, nossa, peraí, se ele tá falando isso, então deixa eu ver o que vai rolar. E realmente rola. Então, nesse caso, o filme entrega o que ele promete nesse sentido, assim, o que o cara faz é realmente muito impressionante. Mais do que o Free Solo, assim, é que o Free Solo ele é muito bonito também, assim, as cenas são muito bem feitas, mas esse eu achei as coisas que ele faz mais perigosas até, assim, porque, claro, o Free Solo e escalada lá em Yosemite é bizarro porque
é aquele paredão, né? Aquela coisa gigantesca, é muito imponente. Agora, o que o cara faz, ele tem um nível de exposição que você tem muito mais variedade ali de riscos, tipo de quebrar o gelo, de quebrar uma pedra, não diminuindo o que o Alex Honnold fez, mas assim, ele conhece muito a via, ele já sabe o que ele vai fazer. O que o Mark faz no filme, às vezes ele escala à vista, solando, em gelo. Isso que eu achei muito impressionante, assim, ele vai meio na loucura mesmo, assim. Com certeza ele tem muita técnica, tem muita habilidade, mas isso me chamou mais atenção, o fato dele entrar à vista nos lugares. Então, nesse sentido, o filme ele entrega o que ele promete, assim, do tipo de mostrar um cara fazendo algo muito diferente mesmo e impressionante. E aí, um ponto que eu acho que é ao mesmo tempo legal e ao mesmo tempo ruim do filme, na minha opinião, que fica com essa impressão de então que ele é um cara meio louco, de que ele é um cara assim que não tem medo e tal. Eles até pintam um pouco isso, e em algum momento eles até na entrevista com ele até fala assim, as pessoas costumam achar que eu sou louco, mas assim, eu não sou louco, eu sei o que eu estou fazendo, para mim é uma questão de análise de risco ali, é um risco controlado. Mas eu acho que até o próprio fato deles colocarem ele falando isso tem um efeito de mostrar que, tipo, ele é meio. Tem um efeito meio contrário, assim, de mostrar que, na verdade, pode ser que ele seja louco mesmo, assim. E isso é um ponto legal, que mostra, assim, um cara diferente da escalada. Não é uma pessoa que tá, como nós, assim, preocupados com o dia a dia. Você quer só escalar, voltar bem, tá tudo certo. Todo mundo, ninguém quer se machucar, né? Mas, assim, esse cara, ele realmente tá além nesse sentido do risco que ele tá disposto a correr. Ao mesmo tempo, e aí eu acho que é um ponto um pouco negativo, eu acho que ele pode mostrar um personagem que não necessariamente seja ele mesmo. Eu acho que corre o risco de mostrar ele como um cara louco e talvez ele não seja. Igual o Alex Honnold também, assim, acho que parecido com o que rolou no Free Solo, o Alex Honnold fica parecendo que ele é meio insensível, que ele não tem medo e tal. Mas uma diferença que teve do Free Solo com esse, que eu achei muito legal, é que ele tem aquela namorada que escala junto com ele em várias situações. E essa dinâmica dele com a namorada eu achei muito legal no filme, assim. É que eu não quero dar spoiler de algumas partes, mas eu acho que ela também tem um papel muito legal no filme. Diferente do que é o Alex Honnold, porque no Free Solo ele mostra o Alex Honnold como o escalador e a mulher dele como só fica lá esperando e torcendo pra ele não morrer. Nesse outro filme, ela é muito mais parceira dele, ela vai lá junto com ele e tal, e os dois sabem dos riscos, então Não, tem cara, essa dinâmica do mas casal que eu achei muito a legal. mulher do Alex Honnold, no dia que ela foi escalar com ele lá, pelo menos no filme, aí ele quebrou a perna, né? É, Uma série dela. é, O filme fez questão de exatamente. mostrar isso, né? Mas Uhum. assim, sem falar tanto da pessoa, mas do filme mesmo. Para mim, esse foi o filme que mais prendeu a minha atenção do começo ao fim. E também teve ali um momento, né, próximo do final que deu um turning point que, né, mostrou, deu uma surpresa grande, né, mostrou ali e fez com que você ficasse mais atento ainda, mais surpreso e prendesse mais sua atenção no filme. Eu achei, de toda a lista que a gente viu, esse, né, ele se destacou entre todos os outros. Para mim, foi realmente o que se destacou. Mas, quanto aí o Alberto até falou, por exemplo, a imagem, a filmagem, a fotografia do filme, tá? Isso eu achei que alguns outros foram bem melhores. Acho que os dois próximos que a gente vai falar eu achei melhores do que esse nesse sentido. Mas esse do storytelling, Verdade. realmente dá esse gap assim e prender a atenção da gente, né, quebra de expectativa. Eu fui muito surpreso com esse filme. Sim, a gente inclusive comentou, né, de dar uma nota para cada filme. Acho que a gente pode dar então já a nota para esse Que filme nota que vocês que dão? a gente achou. E assim, eu posso dizer que esse filme, eu gosto muito no filme justamente da mensagem, da história, do enredo. Às vezes até mais do que o visual. O visual é óbvio, aquela coisa que te prende também, que eu acho que nesse filme também é excelente. E assim, esse filme me prendeu, como o Mário também achou, do início ao fim. Foi uma coisa que, com um final louco, sem dar spoiler, mas recomendo muito quem ainda não assistiu a assistir. E também foi um dos. Eu acho que. Depois eu vou repassar a lista, mas eu acho que foi a nota mais alta, assim, pra mim.
Eu dei nota 9, cara. Eu sou bonzinho. Nota 9. Só não dou 10 porque, sei lá, né? Filme 10, né? Sei lá, Poderoso Chefão e tal. Mas nota 9 em termos de filme de escalada, excelente. Eu adorei. E tu, Alberto? Eu dei nota 8, indo nessa linha assim também eu uso muito o IMDb, né? Aquele site da Amazon de filmes e tal. E pra mim, filme assim, acima de 7 tem que assistir. 8 já é uma nota muito alta, assim, na verdade. Então eu dou uma nota 8. Mais porque, assim, poderia até dar 10, assim, mas é igual o Saul falou, assim, dar 10 é meio too much. Exato. Então eu vou pro 9 também, e como média de nós três, aí fica 8,66 a média do filme. Boa. É uma média 8,66. boa. Depois a gente faz vou até anotar aqui para depois a gente fazer um apanhado no final de Boa. todos eles, né? Deixa eu ir anotando aqui. E galera, o próximo é o Rio Rock. Boa. Quem é que quer começar falando aí do Rio Rock? Posso começar falando que eu sou fã, sei lá, número 1 do Will Rock, assim, eu assisti todos, todo ano eu acompanho, quer dizer, mesmo os que tiveram antes de eu começar a escalar, depois eu assisti todos. No começo que eu falei, que eu fiquei uns 6 meses antes de escalar vendo o filme, eu tinha visto todos os Will Rocks que já tinham tido, então, pra mim era assim, nossa, que legal, tem um filme que tem todo ano, que é uma mistura de curtas-metragens, assim, né? Então, para quem não sabe, o Rock ele tem esse conceito. Ele não é um longa-metragem, ele é um conjunto de curtas, geralmente de 4 a 5. E aí, esse o Rock 15, que foi lançado em 2021, eu acho que no 2020, se eu não me engano, não teve, por causa da pandemia, e aí o 2021 teve com esses curtas-metragens. Ele tem, ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Não, pera, 1, 2, 3, 4, 5, 6 curtas-metragens, então ficou até que extenso esse. Um que ele fala da Nhanha, mostrando o ano que ela ganhou todos os World Cups de boulder. Tem um que chama Born Among Boulders, que é do Giuliano Cameroni, um escalador novo super forte. Um que chama Black Ice, um que chama Action Direct, que é aquela via super famosa, e aí é uma escaladora francesa. Aí tem um outro que chama First Ascent, Last Ascent, que são duas inglesas escalando na Mongólia. E tem um que é o Deep Roots, que é o filho do Ron Kalk, escalando lá também em Yosemite. Então vou comentar um pouco rapidamente por curta-metragem e depois a minha visão sobre o filme como um todo. Por curta-metragem, o da Yanha eu achei muito legal. Assim, eu sou muito fã da Yanha e acho que todo mundo é um pouco assim, porque ela é realmente uma das maiores atletas de competição que o esporte já teve, se não é a maior, assim. E esse ano que foi o ano que ela ganhou, que se eu não me engano foi 2020, não, 2019, né? 2020 teve a pandemia. Que ela ganhou todos os World Cups de boulder, assim, foi realmente impressionante. Era até meio chato uma hora assim, do tipo, você via, tá bom, ela ganhou de novo, assim, tal. Mas era muito legal, você via ela escalando, assim, era realmente um nível muito superior às outras mulheres. E aí esse curto, ele mostra essa história dela, né, ganhando todos os campeonatos e qual é o custo disso. Eu acho que isso é muito legal, assim, de como, às vezes a gente coloca, né, esses atletas, esses escaladores num pedestal e a gente coloca assim como se a pessoa fosse perfeita ou se ela só tem esse benefício, ó que legal, ela escala esse grau e tal. Mas qual que é o custo disso? Tanto de um ponto de vista psicológico quanto de abrir mão de outras coisas da vida, assim, né? Então esse filme ele mostra um pouquinho isso, assim, esse trade-off entre ser a melhor e o que ela precisa fazer para isso. Então achei muito legal. O Born Among Boulders, do Giuliano Cameroni. Eu acho muito legal, assim, de forma geral, eu gosto muito de vídeos que mostram as pessoas escalando no limite, mas esse, em particular, eu acho que ele tem menos história, assim. Ele mostra, pô, é legal de ver, um boulder difícil, mas ao mesmo tempo, para mim é um cara mandando um negócio muito difícil, não conta tanto a história dele. Eu acho que poderiam ter contado um pouquinho melhor, assim. O Black Ice era uma história de um pessoal de uma academia que vai junto escalar. Deixa
tipo, no gelo lá, e mostra pessoas, tipo, normais, assim, do ginásio, tentando escalar, tentando fazer as vias. Eu achei um vídeo bem diferente, assim, porque geralmente o Rock é isso, eles pegam os melhores atletas, mandando as vias mais difíceis do mundo. Esse vídeo, ele ficou bem diferente, assim, mostra uma coisa meio de comunidade, sabe, do pessoal do ginásio de escalada tentando agregar as pessoas do ginásio, levar o pessoal para escalar. Então achei um filme bem diferente nesse sentido, assim. Tanto é que é o mais longo do filme, tem 45 minutos esse curta. O Action Direct é muito legal também, que é a francesa Melissa Mandana Via. E essa via é sensacional. A história eu achei muito legal dela também, porque ela estava tentando a via há muitos anos. E o vídeo dela da cadena, assim, chegou a me dar arrepio, assim, porque você vê na hora. Isso que eu acho que é legal quando você vê a pessoa escalando no limite, assim. Você vê que ela estava realmente no limite, assim, e na hora que ela manda, assim, ela fica muito feliz, assim. Você consegue sentir essa sensação quase junto, assim. Esse foi uma coisa legal do filme. O First Ascent e Last Ascent, que são as inglesas escalando lá na Mongólia, eu achei legal o vídeo, mas eu lembro que na época teve uma repercussão disso, porque elas escalaram numa montanha que era considerada sagrada pelos locais lá. E aí os locais foram lá falar com elas para elas não escalarem, mas acho que elas continuaram escalando. Teve uma repercussão nesse sentido, assim, uma polêmica. Não lembro exatamente no que deu, assim. Talvez teve um pedido de desculpas público, assim, mas o filme ele mostra elas escalando num lugar diferente, assim, tal. Eu acho que ele até mostra levemente não a polêmica, mas o pessoal comentando que é um lugar sagrado, assim, tal. E aí o Deep Roots, que eu achei bem legal também, que é o filho do Ron Kalk, que é um escalador super famoso da época, né, o Golden Age, época de ouro lá de Yosemite, um escalador de trad e tal, e aí o filho dele, que é o Lonnie, meio que tentando viver, né, na sombra do pai, assim, mas ao mesmo tempo ele é um ótimo escalador, grande escalador, mas ele tem esse lance do tipo, pô, meu pai era um dos maiores escaladores do mundo, e eu, né, será que eu tenho que ser? Será que eu não tenho que ser? Aí ele tenta repetir as vias que o pai dele fez, tem essa pressão pai e filho, assim, ele mostra um pouco essa questão da convivência dos dois, fica uma coisa meio até estranha, assim, tem uma hora que ele chega lá, o pai, assim, eles vão escalar meio junto, não parece aquela coisa muito amorosa, assim, eu achei legal, assim, esse lado mais pessoal de mostrar, assim, sabe? E uma pressão que ele tem de ter que ser um bom escalador. Então, assim, esse é um comentário sobre cada curta e sobre o filme geral. Eu sou sempre fã do Rock, eu sempre fico animado quando ele lança, e eu acho que é diversão garantida, assim, então posso deixar minha nota para depois, mas esses são os comentários. Sim. Eu não vou, para não me tornar tão repetitivo, eu não vou pegar todos os filmes como o Alberto fez, eu acho que já deu para ter uma ideia do apanhado, concordo com ele em todos, assim, na impressão. Só destacar, então, 2 deles. O primeiro, realmente, da Yania, a gente está falando de uma temporada, que foi a temporada 2019 dela, onde ela venceu todas as etapas de boulder. E, assim, a gente está falando de 6 etapas, são 6 finais com as melhores atletas, estavam no auge ali. Tinha Shauna Cox muito bem, Ako Noguchi, assim, simplesmente incrível. E mesmo assim ela conseguiu vencer todas as etapas. A gente está falando também de um circuito que é a Copa do Mundo, onde normalmente em cada local os boulders têm um estilo diferente. Apesar dos road setters sempre irem se revezando, mas ela mostrar esse domínio em todos os estilos, em todos os finais, compatível com toda a situação, foi impressionante. E o filme justamente te permite conhecer mais dela, conhecer a pergunta principal, central, né, que a pessoa tenta arrancar dela é: qual é o teu segredo? Qual é o teu segredo? E ela nem sabe responder. Eu acho que fica muito claro no filme que é realmente a dedicação, como o Alberto falou, tudo que ela abdica para estar ali treinando dia a dia, o quanto ela se diverte fazendo isso. E o aspecto mental, tem uma parte onde ela fala 3 coisas qual é a principal característica dela na parede, pelo menos que ela considera que diferencia ela das outras, é que ela tenta ser sempre rápida, focada e dinâmica. Eu achei isso muito legal. E realmente você vê isso na escalada dela, vê ela escalar faz tudo parecer tão sem esforço, mas no final é porque
já exigia um treinamento e uma habilidade, um domínio tão impressionante dela que é realmente é impressionante, é impressionante. E todo o aspecto mental que trata também desse vídeo, quanto ela mostra, inclusive no último evento, né, desses 6, que ela sabia que ela podia ali fazer história, mostra todo o aspecto mental por trás, a questão de duvidar de si, de achar que não vai conseguir, de vacilar no primeiro bowl, de tentar dar a volta por cima. Realmente foi uma narrativa que eles conseguiram colocar ali de uma maneira que não ficou cansativa, não ficou aquela coisa, ela ganha, ganha, ganha. Conseguiram trazer, eu acho que as pausas e a história nos locais certos do vídeo. E eu adorei esse. E o segundo filme do Real Rock, curta, que me chamou muita atenção, foi realmente do Black Ice, que o Alberto comentou que traz em foco uma comunidade de escalada do Memphis, né, que construiu ali a academia de escalada Memphis Rock, que inclusive em um dos comentários ali o cara fala que é meio que um centro comunitário disfarçado de academia de escalada. Eu achei muito interessante essa visão e esse conceito, porque um dos lemas dessa academia é ninguém é rejeitado aqui. Se uma pessoa, a gente está falando de uma área no Memphis que tem uma população carente, toda uma questão social que necessita de apoio, então não é que está num local rico dos Estados Unidos. E a gente sabe que escalada normalmente, não só lá, aqui no Brasil também, né? É uma atividade bem cara. Então a gente tem como um dos lemas que ninguém é recusado. Se a pessoa chega, não tem dinheiro, vai dar um jeito de entrar. Você chega lá, quanto você pode doar para entrar? Eles trabalham com esse formato de doação, principalmente também pela internet, que eles recebem de outros locais, e onde o princípio deles é esse, ninguém é recusado. Então você vê lá pessoas realmente de todas as situações econômicas participando e como eles se juntam numa família. O filme foca principalmente no caso de um ali que também teve como é que fala, uma história muito difícil, né, familiar, etc. Foi baleado. Todo um enredo que é realmente a realidade crua e nua, assim, desse pessoal lá, dessa academia. E o trabalho que eles fazem ali é incrível. Eu fiquei bem impressionado, até assim um pensamento, será que uma academia nesse formato funcionaria no Brasil? É até um questionamento interessante de fazer. Mas tem várias... Até jogo para vocês essa pergunta. Vocês acham que ter um Memphis Rock no Brasil funcionaria? Ou seja, nesse sistema de uma academia que não rejeita ninguém, todo mundo pode entrar, funciona com doações, etc. Olha, eu acho que pode funcionar. Financeiramente talvez seja um pouco difícil de manter, né? Porque infelizmente ainda equipamentos, agarras, esse tipo de coisa no Brasil é mais caro, mas embora tenha produtores locais também. Mas eu acho que do ponto de vista conceitual é muito legal, principalmente para trazer mais pessoas para o esporte, né? Que não teriam acesso, assim. Essa é uma coisa que também me chama muita atenção, assim. Eu acho que seria muito legal ter isso no Brasil. Eu também acho. Eu acho que dá para funcionar sim, mas que seria muito esforço para a galera que vai estar à frente, né? Para bancar ali quando tiver com caixa negativo, teria que ser muita doação dos administradores, né? Eles teriam que com certeza arcar com algumas coisas ali para manter tudo funcionando nas épocas mais darks, né? Mas eu Sim. acho que rolaria sim. Mas tem muita gente aqui no Brasil que está disposta a fazer isso acontecer, né? Sim. Sim, pensando também nesse sentido, eu concordo com vocês que o desafio maior, claro, é sempre o financeiro, né? Eu até vi uma reportagem essa semana que o americano, ele é o país mais generoso do mundo, ou seja, que tem uma cultura de doar para instituições, para causas, etc., que não é muito caso do Brasil. O Brasil estava, sei lá, na classificação 70, algo assim. Então é uma questão cultural disso. Talvez sim funcionaria com algum incentivo público, né? Mas aí já envolve já é outra história, né? Já é uma outra coisa, uma outra situação. Mas que seria muito legal ver academias mais acessíveis, ginásios mais acessíveis para trazer o pessoal para a escalada, funcionando dessa maneira, assim, com um âmbito mais social. Isso seria incrível. Eu acho que
essa foi uma inspiração que esse filme, voltando pro filme, me trouxe. Além de todo o enredo de levar eles para neve, escalar na neve primeira vez. Para quem não conhece também a escalada na neve, ver esse vídeo também é bem interessante. E esses são os 2 filmes do Real Rock que me impactaram bastante, que eu gostei muito de ver, que eu destaco, mas em geral o Real Rock também eu acho fenomenal. Por sinal, o Alberto lembrou a gente que final do mês vai ter o Real Rock 16, né, que vai ser lançado. Então já ansioso para ver esse aí. Show de bola. Dos filmes, gente, do Black Ice foi show ver o Conrad lá, né? Ensinando a galera como escalar no gelo, tudo. Foi incrível, né? Porque, para quem não sabe, o Conrad ele tá sempre nos filmes mais punks, assim, de conquistas, de superação ali. Se for ver, tem a boa parte dos filmes aí, né? E que pegam expedições no gelo, ele está no meio. Ele está no meio ali, ele tem um conhecimento com certeza dos maiores que a gente pode ver. Agora, do que eu achei importante ressaltar, do Born Among Boulders, que é o do Juliano Cameroni. Eu achei incrível o bicho inventar de tentar de uma forma diferente do que todo mundo está fazendo, né? Todo mundo sempre fez aquele boulder ali de forma diferente. Aham. Ele inventou uma forma nova, não conseguiu, né, cadenar com o beta dele, mas chegou bem pertinho. Mas eu achei incrível só esse ponto, né? Ele ter imaginado que seria possível fazer de outra forma e ele ter conseguido fazer o beta dele ali, pelo menos até chegar no agarrão, que ele acabou caindo no agarrão ali, né? Na tentativa de cadena pelo beta dele. Eu achei muito incrível. E no Deep Roots, que é o do Lone Calc, eu achei muito paia não terem falado que a segunda ascensão foi de uma mulher, que foi da Hazel Findlay, que ela fez a segunda ascensão, só que ela fez com a gear, Móvel? né? O móvel todo já pré-colocado, né? Ela já tinha Tá. pré-colocado o móvel e ela fez a segunda ascensão dessa via. Ele fez colocando os móveis, né? Aí Olha nem só, nem citaram, mencionaram isso, hein? nem mencionaram isso porque um outro filme do mesmo pacote do Hill Rock era da Hazel Da Findlay. A Hazel lá na E Mongólia, assim. os caras não falaram, os caras deixaram isso assim para o storytelling, para a narrativa, foi melhor dessa forma porque mostra ali o cara seguindo os passos do pai dele, ficou como que não, todo mundo respeita, ninguém entra nessa via porque é ele que tem que ser o segundo a mandar. Deu a sensação dessa, só que não é. Verdade. Todo o Sim. Tommy Caldwell já tentou essa via, o Carlo Travessi tentou essa via, eles não conseguiram mandar, mas tentar eles tentaram, né? Aí o filme deu a ideia de que todo mundo respeitava, que era dele a segunda ascensão, só que não era, todo mundo estava tentando. Ninguém estava respeitando muito isso, não. Interessante isso. Uma coisa que me É deixou bem verdade. impressionado nesse Deep Roots aí foi a mudança de esporte, que esse filho do Coco, no final, ele não era escalador, ele virou um grande esportista do snowboard, né, e tal, mostra no filme, etc. De repente dá esse clique nele, vou começar a escalar e, pô, de repente tá ali fazendo um monte de V8 e tal, e essa via é super difícil também. Eu fiquei bem impressionado, como é que a pessoa pode passar de um esporte para outro? Eu só tinha visto esse caso com o Alberto mesmo, com o Kung Fu, mas fora isso, cara, eu fico impressionado com essas transições, assim, a pessoa já se destaca desse jeito, tem um filme no Real Rock. Eu achei isso também bem louvável, assim, dele ter conseguido chegar nesse nível tão rápido. Verdade. Eu acho que o pai dele deve Duas... ter muita raiva dele, viu? Por ele não ter sido escalador desde da infância e pego assim para capar mesmo, né? Ter ficado nessa transição de dois esportes. Eu acho que o pai dele. Acho que o momento que o Alberto falou, que fica um clima meio pesado dele com o pai dele é por causa disso, cara. Só pode. Sim. Não, mas é estranho mesmo. Ó, vem o papai e tal, e aí, cadê o abraço e tal? Não, parecia que estavam se conhecendo ali. Eu vim aqui só fazer tua segue, cara, vai lá, vai. Dois comentários. O primeiro 3 comentários, na verdade. O do Black Eyes,
né, que é o pessoal escalando na neve e tal. O Conrad, que é esse cara que leva o pessoal junto e ensina um pouco o pessoal a escalar, ele aparece num outro filme que a gente vai falar depois também, que é o Thorn. Esse é um primeiro comentário. O segundo, o do Born Among Boulders, que é que ele tá tentando aquele boulder lá na Suíça, super famoso. O Felipe Camargo tá lá agora, tentando ele, que é o Off the Wagon, né? Que é um boulder muito duro e clássico, e ele é bem legal, assim, né? O pessoal saindo do carrinho, por isso que chama Off the Wagon. E o último comentário que eu ia fazer dessa coisa do Black Eyes, que eu pensei agora, de, né, se funcionaria a coisa aqui no Brasil. Eu acho que o principal que seria muito legal de fazer, além de criar o ginásio nesse modelo financeiro de doação, mas conseguir criar um ginásio que consegue levar as pessoas para a rocha de um jeito inclusivo. Porque isso é uma coisa que eu vejo pouquíssimo assim no Brasil, dos ginásios organizarem saídas para a rocha. Assim, geralmente não tem. Quem organiza a saída para a rocha ou são as próprias pessoas, assim, entre amigos, mas aí não é muito inclusivo, né? Porque você só sai com seus amigos. Ou às vezes você tem profissionais que levam as pessoas para a rocha. Então você vai lá, paga, você contrata a pessoa para te levar para a rocha. Mas não tem um evento assim dos ginásios, tipo, ó, vamos. Se eu não me engano, só um ginásio no Brasil que tem isso, em BH, que faz isso de vez em quando, mas como. Não vejo nenhum ginásio fazendo isso como parte da operação do ginásio, levar as pessoas para a rocha. E eu acho que ter isso seria muito legal no Brasil. Sim, eu concordo. Parece e a nota de vocês aí? Vamos pra nota então. Aerial Rock é um pouco difícil de dar uma nota, porque se você for somar todos os curta-metragens, você chega em 11, sei lá, em 12. Mas por isso também dar 10 é complicado, etc. Eu vou ficar com 9 também pro Aerial Rock. E tu, Roberto? Eu também dou 9, porque primeiro que, né, eu assisto todos, assim, então eu já dou 9 mesmo sem assistir antes. Então o Rock 16 que vai sair, eu já dou 9 também. Mas esse eu achei muito legal, a variedade de filmes, e por ter também... e aí, eu acho que um comentário meio genérico de todos os filmes. Eu acho que cada vez mais os filmes de escalada, eles estão se tornando assim menos o foco só na cadena e o foco na história como um todo. Se tem a cadena ali no meio e tal, e acontece, mas é muito clara a evolução do tipo, se eu assiste um filme hoje, tipo o Rock, esse 15, versus o Rock, sei lá, 7, que é o Adam Ondra e o Chris Sharma tentando mandar lá a La Dura Dura, que na época era a via mais difícil do mundo, o foco era só na cadena, assim, entendeu? É muito legal, adorei assistir, mas você vê que tem uma evolução cinematográfica, assim, dos filmes. Então, esse Rock, eu acho que ele representou muito isso para mim, do tipo, essa mudança do não é só a cadena, entendeu? É, tipo, toda a história. Então, eu dou nota 9, poderia até dar mais, mas vou ser conservador. Eu vou dar 8, porque eu acho que ela não deve ficar em cima do The Alpinist. Eu vou dar 8 só para ficar empatado. Fica a média 8 ponto meia meia de novo. Beleza. E o próximo é o 14 Peaks. E aí, quem quer começar falando dele? Pode começar, seu. Olha, na verdade, não tenho tanto para falar dele. É um filme que tá na Netflix, né? Tá disponível na Netflix. Ele fala sobre a história desse montanhista do Nepal, que põe como desafio escalar os 14 picos mais altos e duros do mundo num período de 6 meses, não foi? Que ele colocou faz um tempinho que eu assisti. Meses. E, cara, é um feito impressionante. Eu acho que para quem... Eu nunca fiz esse tipo de atividade, montanhismo tão alto, etc., nessas condições extremas, mas o filme consegue mostrar o quanto isso é difícil e quanto foi impressionante o que ele fez ali. O que eu não gostei tanto do filme foi o destaque que deram para ele, para a pessoa do alpinista, do montanhista. Como é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. É um nome meio complicado. É Nirma Purja. Nirmal Purja. Pronto. Purja, sim. Então, e eu acho que trouxeram muito uma imagem de herói, do cara 100%, do cara incrível, do cara que pode tudo,
aquela coisa meio coaching, sabe? Que eu não. Coaching do lado negativo, tem muito coaching bom, tá? Mas aquele Sim. lado muito, muito positivo de uma maneira que eu não acho que é tão certa sempre. E por isso eu não gostei tanto, não pude aproveitar muito. Tinha momentos que eu achei exagerado todo um meio que quase um endeusamento que deram pra ele como montanhista, etc. Apesar de ter lados muito legais dele ali, por exemplo, toda a parceria que ele tem com o pessoal que sobe com ele, formaram ali realmente uma família. Eu acho que ele dividiu bem os méritos de tudo que ele fez, mas ainda assim, o feito eu achei impressionante, o filme é impressionante, etc, mas não me cativou muito como outros filmes que eu já vi por aí. Eu tenho uma visão bem parecida, assim, mas eu vou fazer alguns comentários também de ordem de cinematografia, assim. A primeira coisa que me chamou muita atenção nesse filme eu achei ele um pouco confuso. Porque, assim, por um lado, ele dá, no começo, assim, ele fala muito bem o que ele vai fazer. Então, ele promete, ele fala assim, eu quero escalar os 14 picos mais altos do que 8.000 metros em 6 meses. Pô, legal. Aí você entende o filme, tá? É isso que ele vai tentar fazer. E aí, teoricamente, o filme vai mostrar ele fazendo ou não isso, né? E aí ele começa, tipo, ok, ele vai lá no primeiro pico, aí daqui a pouco você não entende direito se ele mandou ou não, mas aí você entende que sim, porque aí já começa a falar do segundo pico, aí daqui a pouco já tá no terceiro. Eu achei o filme um pouco confuso em termos de edição, assim, do tipo, você não sabe direito o que tá acontecendo, chega uma hora que você não sabe nem em qual montanha ele tá mais, assim. Parece que os materiais, eles vão juntando, assim, de um jeito que fica confuso mesmo, assim. Só que ao mesmo tempo eu entendo que, já que são 14 picos, não seria um filme muito longo se ele fosse falar assim, agora eu vou no pico 1, e aí fica contando toda a história do início ao fim, início, meio e fim do pico 1. E aí vai isso do 1 ao 14, entendeu? Se fosse assim, talvez ficaria um filme muito repetitivo e longo. Então eu entendo a necessidade deles, em alguns momentos, eles dão uma juntada na coisa, assim. Ele sobe o Everest, daqui a pouco aí fala, ele subiu o Everest e mais 2 aqui. E aí já faz mais 2 juntos, assim, entendeu? Então ele dá uma acelerada, só que eu acho que o jeito que eles deram essa acelerada fica um pouco confuso o filme, assim, sabe? Eu acho que dá um pouco essa sensação, assim, eu me senti meio ansioso assistindo o filme, assim, sabe? Parece que não tem um começo, meio e fim, aí do nada o filme acaba, assim, eu achei um pouco estranho, de um ponto de vista de cinema, assim, então não sei se é um filme que alguém que não é escalador iria gostar tanto de ver, por exemplo, porque eu acho que ele é um pouco confuso. Mas beleza, tem esse lado. Agora, realmente o que o cara fez é muito impressionante. Tanto é que a única pessoa que conseguiu fazer isso de subir os 14 picos, quer dizer, pelo menos a primeira vez, foi um italiano que aparece no filme várias vezes, igual que a gente falou do Alex Honnold, que aparece como escada. Esse cara aparece como escada, que o nome dele aqui é o Messner, que é um italiano, que ele fez isso, o principal do filme ele fez em 6 meses. O Messner ele fez em 16 anos. Então, na média, menos de um pico por ano. Mas tudo bem, ele fez sem oxigênio suplementar e o principal do filme também fez sem oxigênio. Só que é muito impressionante isso, assim, de que o cara faz em 6 meses. E aí eu acho que entra num lado legal do filme, que eu concordo com o Saul também, que ele mostrou, ele dividiu bem os méritos dele, que é assim, mostrar que a galera local lá do Nepal, ela tá muito bem preparada para aquilo. Não sei se é algo genético, de que as pessoas já nascem lá, já tem essa adaptação, ou se é simplesmente porque a pessoa tá ali toda hora nesse terreno. Muitos, inclusive, atuando como pessoas que vão ajudar os outros a subir. Então, o pessoal, né, que ajuda os, os ricos ou o pessoal que quer chegar lá no topo do Everest, pô, mas o cara ali que tá ajudando, às vezes ele é muito mais forte, assim, entendeu? Muito mais forte no sentido de tá muito mais acostumado a fazer aquilo, o cara faz de boa. Então eu acho que o filme ele mostra um pouco esse lado que é legal, quando você para pra pensar assim, né, do tipo, a gente tá muito acostumado a ver europeu, americano fazendo as grandes ascensões, e esse filme ele vai para um outro lado, assim, de mostrar pessoas locais fazendo coisas que são realmente muito impressionantes. Só que o efeito colateral disso, que aí eu concordo com o Saul também, ele mostra o cara um pouco como um pouco arrogante, assim.
Porque ele tem um lado de... Ele bate no peito assim, não, eu vou tentar fazer, eu vou conseguir, eu acredito, tal. E o filme fica mostrando isso, de que ele fica tentando convencer as outras pessoas de que ele vai conseguir. E de um ponto de vista é legal, porque ele convence os amigos dele. Pô, vamos lá, tal. Então ele tem um lado é, positivo de as pessoas se empolgarem e acreditarem nele. Por outro lado, é uma linha fina entre o cara ser empolgado com ele ser arrogante, assim. Então o filme ele dá um pouco essa sensação de arrogância que eu acho que ele perde com isso, entendeu? Porque aí o personagem dele não fica tão legal e junta para mim com o filme ser um pouco confuso. Então acho que o filme perdeu uma oportunidade de mostrar um negócio que realmente foi impressionante, que é a ascensão desses 14 picos, para um filme que poderia ter sido melhor montado, assim. Então essa é a minha opinião geral sobre o filme. Pronto. Aí, mas assim, o que eu achei foi basicamente a mescla do que vocês dois acharam, mas eu achei que ele foi muito forçado no sentido de exaltar mesmo, né, o protagonista. Toda hora tem alguém fazendo um exame nele, alguma coisa assim, aí falando sobre o tempo que ele passou no exército lá, falando algo sobre uma backstory dele, alguma coisa assim, mostrando que ele realmente ele é um super-herói. Ele de fato né? Porque a pessoa conseguir fazer o que ele fez ali é um feito gigantesco. E isso eu achei meio um pouco negativo. Não é um filme que... Eu assisti com a minha esposa o filme, mas não é um filme que eu deveria ter assistido com ela, porque ela já ficou comparando a escalada mesmo, que a gente faz, a normal, esportiva, boulder, com aquilo, e já queria proibir já de escalar. Perigoso, cara. Então, segue um conselho, né? O primeiro filme, O Alpinista, e esse aqui, não assistam junto com sua mãe, esposa, nem Thor, namorada. Né? Nem Thor. Nem Thor. Principalmente o Thor. Principalmente o Thor. Não assista junto, porque realmente vai quebrar um pouco da relação aí. E uma outra coisa que eu achei eu achei legal, porque ele chamou atenção para a forma como os Sherpas são tratados, né? E o esforço que eles fazem ali é o meio de subsistência dele, né? É o meio de vida deles, que é levar a galera, né? Mas que, de outra forma, no Ocidente é visto de uma forma muito banal, e não é dada a atenção merecida para esse pessoal, que foi isso que foi o que ele quis fazer, que o filme deixa claro que ele quis fazer, né? Que é trazer atenção para ele e para os Sherpas, trazer atenção basicamente para o povo dele, para mostrar que o povo dele, naquilo ali que eles estão fazendo, que o filme está mostrando, eles são realmente superiores, né? Ou seja, eu achei uma faca de dois gumes. Tá chamando atenção para eles, tá, mas também tá tratando muito como um negócio abissal demais. Eles são super-heróis que não dá para ser superado de forma alguma. O que eu concordo, né? Porque, por exemplo, se você é do triatlo, né, você vai para Boulder, no Colorado, e você tenta ficar morando lá para se acostumar com menos oxigenação no sangue, né, e tentar se adaptar àquilo ali. Da mesma forma, eles nasceram no lugar dessa forma. Então, realmente, ele tem uma condição superior. Só que o que o filme mostra, pelo menos no meu ponto de vista, é que aquilo ali que eles fazem, só eles devem fazer. Foi isso que eu saí entendendo do filme. Não, isso daqui é uma coisa nossa. Isso aqui é o nosso modo de vida, é uma coisa nossa. Pessoas não devem vir escalar aqui o Everest, não devem vir fazer isso, aquilo, tal, que isso daqui é a gente. Isso daqui é a gente, isso daqui é o nosso... É onde a gente se sobressai e é uma coisa para a gente fazer. Isso foi a forma que eu saí pensando do filme, né? Então, pode falar. Isso que você está falando,
eu concordo muito, porque eu achei também tive essa mesma sensação, e teve um momento específico do filme, que é uma hora que ele tá subindo o Everest, né? E aí ele chega lá quase no cume, e aí tem uma fila de pessoas para chegar no cume. E quando teve essa fila, ele tirou uma foto e Bate ele a foto. postou no Instagram, e essa foto eu lembro na época. Ela viralizou de um jeito assim que, tipo, o meu sócio, que nem é escalador, ele falou: Nossa, você viu isso aqui? Ele me mostrou. Eu nem tinha visto a foto ainda. Ou seja, chegou nele antes de chegar em mim, e ele viu a foto e me mostrou. Ou seja, isso gerou uma repercussão mundial, que era a repercussão de: olha só como virou comercial a subida ao Everest. E aí, eu acho que é um assunto muito polêmico, assim, mas que tem que ser tratado com com o devido cuidado. Eu acho que não dá para ser 880. Eu acho que você tem que. Esporte de natureza, eu acho que tem um argumento de, pô, é legal todo mundo ter acesso. Então, quando a gente fala de comercialização da subida ao Everest, pô, por que não qualquer pessoa poder subir ao Everest? Por que não alguém subir com oxigênio? Deixa as pessoas subirem. A montanha é de todo mundo. Ao mesmo tempo, tem a questão da preservação, tem a questão de como é que você não estraga aquele lugar. Então, é um assunto muito complexo, só que no filme ele vai muito só por um lado, ele vai só pelo lado do, pô, a gente mora aqui, nós que deveríamos ter mais acesso, e aí ele mostra o cara chegando lá, tem a fila e ele fica meio puto, assim, do tipo, pô, tá vendo, ó, olha isso, ó, virou comercial, o pessoal tá subindo tudo com oxigênio, eu que tô aqui, eu moro aqui, eu tô subindo sem oxigênio, deixa eu passar. E aí ele dá uma volta no pessoal, assim, ele até tipo, faz por outro caminho que não o caminho que todo mundo ia fazer ali. Então eu acho que ele tem o filme ele tem esse efeito negativo, assim, de mostra o lugar como se fosse deles, assim. E eu entendo um pouco o argumento, mas ao mesmo tempo eu acho que não dá pra você tratar assunto complexo de um jeito simples, entendeu? E anota, galera. O que vocês acharam aí? Deixa eu falar a minha logo. Primeira vez que eu falo primeiro aqui, anota. Desse daqui, eu vou dar 8,5. Ó. Aí, por quê? Por quê? Eu achei ele... Acho melhor do que achei melhor do que o We Rock, né? Mas é pior do que o Alpinista. Eu acho que o Alpinista foi feito para escalador, e esse filme aqui, a impressão que eu tive é que ele não foi feito para escalador, ele foi feito para o público em geral, tanto que está na Netflix, né? Tá lá disponível ali não é a plataforma streaming do mundo, todo mundo está lá, pode clicar e assistir, mas que ele não cumpre o objetivo dele, né? Ele foi um filme que foi feito para mídia em geral, mas eu acho que acabou atingindo só escalador mesmo. E ele tem muito, o que eu achei também é que ele vai muito contra, né, esse negócio que o Saul falou, a questão do coach, só que é um coach quase coach de fracassos, assim, né? Que é tipo, não, vai dar certo, não sei o quê, Sim. mas só dá certo se você for Sherpa, entendeu? Você vai conseguir, não sei o que, vai dar certo, a gente vai fazer, eu vou fazer, mas eu só vou fazer porque eu sou Sherpa. Então, com todas essas observações, tu ainda deu 8,5 pro filme, Mário? Porque é um feito do caramba, cara. É um feito do caramba, tá. Querendo ou não. Tá bonzinho, cara. Deixa eu anotar aqui. Mas sim, eu tenho a mesma opinião que tu, mas eu dou 7 pro filme. Justamente porque, por um lado, eu acho que o feito é impressionante, mas eu, como espectador do filme, não consegui ter tanto prazer e tanta vontade de, sabe, estar lá com o cara, torcendo, etc. Justamente por esse lado um pouco exagerado que trouxeram pro personagem principal. Então, por esse motivo, minha nota é 7. Pra mim, eu vou dar nota 6,5. Eu até pensei em dar um 7, assim, tal, mas eu coloquei 6,5 justamente porque, como eu gosto muito disso, assim, que eu falei de cinematografia, da história e tal, eu achei que a pior coisa do filme é o fato de que ele poderia ter sido um filme muito melhor. E eles perderam uma oportunidade, assim. Tipo, o filme é bom que ele esteja lá no Netflix, é igual o Mário falou, assim, ele abre uma oportunidade para as pessoas verem. Ao mesmo tempo, é um tiro que pode sair um pouco pela culatra, assim, fica um filme um pouco confuso, mostra uma coisa
não muito inclusiva, não sei, assim, eu achei que foi um filme mal aproveitado, justamente pelo feito dele ter sido tão importante, assim, entendeu? Se tivesse sido um feito menos relevante, eu acho que talvez até teria dado uma nota maior. Mas é justamente o fato do que o que ele fez foi tão significativo e o filme não consegue mostrar isso de um jeito legal, que eu acho que o filme eu dei uma nota 6,5, assim. Mas é um filme bom, todo mundo tem que ver, mas sei lá, pra mim foi o pior de todos, assim. Seguindo a lógica do Alberto aí, então a partir de 7 tem que ver, né? E esse deu 7,33. Boa, tem que ver, tem Graças que ao ver. teu 8,5 aí, que foi um pouco, enfim, É, bonzinho. foi Salvador Tocou o para pau ele. e deu 8,5, não entendi essa. Mas tudo bem. E, então, o Thorne, o filme mais choroso da lista aqui. Se o cara Comece assistisse você ele com falando dele dessa depressão... vez, Mário. É. Pois é, cara, eu demorei 3 dias para terminar de assistir, porque o filme não me prendeu muito. Eu achei incrível ele estar no Disney Plus, na plataforma do Disney Plus. Uma criança assistindo aquilo ali, não sei, vai cortar os pulsos, sei lá, mas está lá, né? E a história do cara, o cara foi monstruoso, foi monstruoso. Se a gente acha que o Conrad agora é o nome, né, de conquista em gelo, de escalada, de expedições, tudo, esse cara foi muito maior do que o Conrad, mas não é spoiler nenhum, porque é história, né? Então, mas ele já teve o seu fim e o filme trata sobre isso. Trata sobre a visão dos filhos e da família sobre a pessoa do pai deles e sobre como eles se sentiram, né? Tem o mais novo ali, é o filme todo falando como se sentiu desamparado, né, pelo pai, que não, basicamente não conheceu muito do pai. Os outros já tiveram conhecer um pouco mais, mas ainda foi pouco, né? E o filme é feito pelo filho mais velho, né? E tem um momento, cara, que ele vai falar com um cara que participou da expedição em que o pai dele morreu, e ele mostra algumas fitas, algumas filmagens ali daquele momento. Cara, é um momento muito pesado. O cara chega, para a filmagem, não vamos assistir mais isso não, tal, porque não vale a pena, é melhor, né, deixar isso de lado. É muito pesado e, de fato, é um negócio muito pesado você acompanhar a trajetória dos filhos, vendo como os pais dele morreram, né? Eu achei bem pesado e, assim, o filme eu achei que não foi muito bem contado. Ele podia ter sido focar em vários pontos, focar nos feitos do pai deles, focar em várias outras coisas, mas ele focou mais, no meu ponto de vista, focou muito no sofrimento dos filhos, do Uhum. filho e da mãe, ali da esposa dele. E por causa disso, eu acho que o filme, ao invés de, sei lá, exaltar o pai, exaltar ali os feitos dele, exaltar, fazer com que mais pessoas buscassem fazer expedições, buscassem ser conquistadores nesse sentido, vai mesmo afastar, né? Por causa dos perigos que o filme mostra. Então, sinceramente, eu não gostei do filme. Eu mesmo não gostei. Mas é um dos lançamentos aí do ano, né? E vocês? Muito legal essa visão. Quer comentar isso ou depois eu comento? Sim, vamos lá. Eu acho que como o Mário falou, Thorne, no final das contas, se mostra um filme que não é um filme de escalada, é um filme que tem a escalada como plano de fundo de uma história que é um drama que é contado ali. Essa foi a sensação que eu tive. É um grande drama, um drama super forte, intenso, mostrador de um filho, de uma família de 3 filhos que perdeu o pai em um acidente ali. Foi um filme muito denso. Até porque, se o Alberto pode falar mais da parte técnica, ele foi dirigido pelo próprio filho mais velho, que estava ali fazendo todas as filmagens e dirigindo esse documentário. Então é na visão dele que no final
é o filho que tinha, eu acho que 10 anos quando o pai faleceu, é o que mais lembra do pai. O mais novo nem lembra quem é o pai, chama ele de Alex mesmo, e o pai é o Conrad, enfim. Mas tudo numa situação, num clima, A escalada não dá nem pra falar segundo plano, tá ali porque faz parte da história deles, mas não faz parte do filme em si. Como filme de drama, filme de uma história, um documentário, etc., eu gostei, mas assim, não acho que... Se a gente fosse rever a lista, acho que nem entraria na lista, assim, porque escalada não tem muito mesmo. Essa é a minha opinião. Eu vou começar desse ponto e depois vou jogar para o outro lado, assim. É, de fato, eu acho que esse é um ponto negativo do filme. Ele não mostra muito a escalada em si. E eu que também, eu conhecia pouco dele, quando eu vi que o filme era sobre ele, eu falei, nossa, legal, eu vou ver um pouco os feitos dele, assim, né? E não mostra direito. A única coisa que mostra, assim, na verdade não mostra vídeo, mas só cita uma hora que ele foi um, sei lá, 40º americano, um número assim, a subir o Everest. Então ele foi um dos caras que subiu o Everest. Então, pô, legal, subiu o Everest. Mas aí, pronto, não fala mais nada, não mostra nada, não tem vídeo disso. Então a escalada, de fato, ela não mostra o que ele faz, assim, entendeu? Não fala, de repente, umas dificuldades que ele teve ou feitos grandes que ele teve. Então, isso foi uma coisa que eu realmente senti falta. Mas aí eu fui entrando um pouco na onda do filme e fui abrindo um pouco a cabeça, assim, do tipo, tá bom, tô entendendo que não tá mostrando tanto o cara, mas aí eu fui me envolvendo com a história, que de fato é uma história muito legal. Então, vou dar um spoiler aqui, se alguém não quiser ouvir o spoiler, pula um pouco essa parte. Mas assim, a primeira coisa que eu acho muito legal, aí também falando da produção do filme, é que além do fato da história ser comovente, porque assim, qual que é a história no final das contas? Um pai morre escalando, porque tem, sei lá, uma avalanche, né? E aí, 20 anos depois, ou sei lá quantos anos depois, o Alex, o Max, que é o filho mais velho, produz o documentário. E aí, isso é muito legal, porque logo de cara ele te dá esse background, assim, do tipo, é o filho produzindo o próprio filho, o filme sobre o pai. E a primeiro momento você acha que vai ser um filme endeusando o cara, assim, né? Do filho contando, olha só como meu pai era um herói. E na verdade não, assim. Então, eu acho que o filme ele tem um pouco essa coisa positiva de ele quebra a sua expectativa de achar que ele vai falar super bem do pai, e ele começa a falar dos pontos, tipo, pô, mas que legal, ele era ótimo escalador, olha que legal, ele levava a gente para escalar junto, aí tem umas fotos deles escalando junto, só que começa a mostrar como a família era afetada pelo fato do cara ser escalador. E aí acho que tem duas perspectivas. Uma perspectiva que ok, da perspectiva deles, isso era ruim, porque eles ficavam em casa enquanto ele ia fazer as viagens. Era aniversário do filho, o pai estava lá escalando. Beleza, isso é ruim do ponto de vista da família. Ao mesmo tempo, eu acho que pinta uma caricatura dele como sendo assim, olha só que pai desnaturado, o cara não cuida da família, o cara só pensa em escalar, tal. Mas assim, qual o problema da pessoa querer ser escalador, querer explorar, querer fazer coisas? Eu acho que isso parece que afasta, assim, né? Igual a Mara falou, assim, parece que afasta as pessoas de quererem explorar as coisas, parece que só mostra o lado negativo disso, assim, entendeu? Ao mesmo tempo, eu acho que ele tenta quebrar um pouco essa negatividade, mostrando assim, mas ele era feliz, tal. Mas ele era feliz, mas a gente não era, entendeu? Ele fica muito nesse ping-pong, assim, do tipo, ele fazia o que ele queria, porque ele era um espírito livre, blá, 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 mas a gente aqui ficava triste. Mas aí, do ponto de vista de filme, é legal que, assim, começa as coisas a acontecer. E aí o spoiler pra mim que foi um plot twist muito forte, que eu não imaginava que era o seguinte, o cara morre, e aí o amigo dele, que era o melhor amigo dele, que tava junto, e foi o único a sobreviver da avalanche, depois ele volta, fica depressivo, aquela coisa. Isso foi uma coisa que eu achei bem legal, mostra o lado de quem sobrevive um acidente como esse. Foi uma coisa que eu não esperava ter nesse filme, assim. Mas aí ele vai lá e começa a substituir o pai, assim. Ele começa a ficar com a mulher, né?
a viúva, e começa a ser a figura de pai para os filhos, que são todos crianças na época, assim, né? Então, para mim foi um plot twist, assim, que o jeito que eles colocaram no filme eu achei muito bem feito. É um plot twist, assim, que você não vê acontecendo, só que é bem sutil. Na hora que ele vai contar que eles começaram a ficar, é uma hora que começa a entrelaçar muito, assim, cortes dele falando, dela falando, aí você começa a sentir um negócio, aí ele vem e te dá o tapa na cara, assim, de que eles ficam juntos. Então, como história, é muito legal isso, assim, é um plot twist muito forte, e eu achei que eles fizeram isso de um bom jeito, assim. Mas aí, depois de um tempo, aí começa a ficar um pouco chato, assim. Eu acho que ele tem esse plot twist muito... o filme dá uma crescida e depois ele começa a ficar repetitivo, de ficar muito em cima do, tipo, a culpa do amigo de estar com a mulher, né, do amigo que morreu, a questão dos filhos, será que ele é meu pai? Quem que é meu pai? É o cara que tá agora ou era o cara que tava vivo? Fica muito nessa conversa, assim, até o final do filme, assim. Aí eu acho que ele perde um pouco justamente por não mostrar a escalada, assim, e tal. Mas, assim, para mim foi um filme que, se você entrar nessa onda do tipo, não é um filme de escalada, eu achei um filme muito bom. Mas se for falar de escalada, realmente eu acho que ele peca, e eu acho que ele até vai um pouco contra a escalada, assim, do tipo, olha, se você é casado com um escalador ou uma escaladora, tome cuidado, assim. Eu acho que tem um efeito negativo para a escalada do filme, assim. Acho que a grande lição do filme é escolher bem quem é o seu parceiro de escalada, porque se você morrer, ele vai tomar conta da sua esposa e dos seus filhos. Né? Mas olha só, agora, de um ponto de vista filosófico, isso eu fiquei pensando também no filme. De fato, né, isso até fora da escalada. Pô, é o melhor amigo dele e tal, é um pouco estranho, ok, ele ficar com uma mulher. Ao mesmo tempo, poxa, se você é um escalador que você sabe que você tá correndo o risco do tipo dele, assim, né, a qualquer momento você pode morrer de uma avalanche, está num ambiente muito perigoso, por um lado eu achei até legal, assim, se tinha alguém que ia cuidar dos filhos dele tal, melhor que seja o melhor amigo dele, assim, que era alguém que realmente estava disposto a fazer isso, entendeu? Do que ter um outro cara que fosse ser ruim pra família. Mas isso, assim, é só minha opinião pessoal, assim, mas o filme eu acho que ele pega muito pesado em cima disso, assim, sabe? E aí, qual é a nota que a gente dá para ele? É isso porque a gente nem mencionou a parte onde encontram o corpo do pai 20 anos Verdade. depois e toda a família vai lá. Meu Deus, é um drama, é um drama sem fim É, esse filme. eu achei forçado esse final, assim. Enfim. Mas sobre nota, como o Alberto mencionou muito bem, se você em algum momento deixa de lado que é um filme de escalada, esquece isso, vê que é um drama, como filme assim, contando uma história, um documentário, caso da família, etc. Eu achei muito bem feito. Eu achei muito bem feito. Então, se eu tentar tirar essa parte que eu tô querendo ver pela escalada, eu ainda dou uma nota razoável, que é uma nota 7. Eu acabei dando nota 8 porque eu achei especialmente o fato do diretor ser o filho dele, muito legal. E um detalhe que talvez é meio irrelevante, assim, de um ponto de vista de qualidade do filme, mas eu achei muito legal, que é, em vários momentos onde ele está entrevistando, porque ele é o diretor, então ele está atrás da câmera, ele está entrevistando a mãe, os irmãos, o amigo, e geralmente isso você não vê em filme, em entrevista, né? O cara que está entrevistando perguntar. Geralmente ele não mostra a pergunta, só mostra a pessoa respondendo, né? Falando. Mas nesse filme ele fica mostrando muito ele perguntando. Porque na verdade ele tem um papel de protagonista ali, entendeu? Tipo, ele tem a visão dele, é como se ele estivesse tendo uma conversa com outra pessoa ali. Então eu achei isso um detalhe do filme que achei interessante. Achei um entretenimento a mais, assim, entendeu? O fato de ter a opinião dele contra a pessoa com quem ele está entrevistando ali ao mesmo tempo. Então por isso que eu dou também a nota 8. Senão eu provavelmente daria uma nota igual se eu for 7, assim. Gente, eu dei nota 6. A média fica 7. É o menor até agora. Eu acho que o Alberto pegou pesado dando 8 aí, mas opinião é opinião, né? Por que eu dei 6? Eu disse que eu não gostei do filme porque eu, sinceramente, não é uma coisa que eu gosto muito de pensar no
os perigos da gente escalando. Eu sei que, por exemplo, nenhum de nós aqui a gente faz expedições como a dele, com certeza. E a gente não se envolve em riscos sérios como o dele. Mas se você já teve um acidente na escalada, eu já tive um mais sériozinho, eu podia ter morrido, um amigo meu quebrou a perna, isso foi em setembro do ano passado, agora ele tá começando a andar, e se você já passou por alguma coisa assim, pensar nessas coisas, pensar nisso é meio pesado. E quando eu assisti o filme, não era uma coisa que eu estava querendo pensar muito. E eu fui obrigado a pensar nisso porque o filme jogou essas coisas em cima de mim. Então, acho que esse sentimento eu levei para a nota agora. O filme pode ser bom, pode ser o que for, mas o sentimento com que eu assisti, eu não tava querendo que essas coisas fossem jogadas em mim. Aí, Mas olha que interessante, você acha que essa sua experiência pessoal muda a percepção sobre o filme? com certeza. Eu assisti o filme assim meio, caraca, cara, eu vou assistir só porque é conteúdo escalado e eu quero consumir esse conteúdo. É tipo Star Wars. Eu Aham. fui pro episódio 9 de Star Wars sabendo que ia ser uma merda, mas paguei pré-estreia e tal, porque é Star Wars, entendeu? Da mesma forma, Uhum. escalada aqui, eu queria assistir porque era o nicho que eu gosto. Mas eu não queria pensar naquelas coisas ali, né? E pensei. E aí a nota foi baseada nesse sentimento. Não foi estética do filme, produção, Uhum. storytelling, seja lá o que for. Foi no sentimento do momento. Bem legal. E, gente, o mais falado aí do ano passado, The Wall. Do ano passado não, desse ano, na verdade, né? Uhum. Não, foi ano passado. Eu assisti ano passado ainda. Eu lembro que eu assisti no Natal, foi no Natal. Então, o mais falado com certeza do ano foi o The Wall. Aí focou na história da, deixa eu ver, Brooke Rabatou, a Yanya, quais são as duas Miho outras? Nonaka e E a Shauna Shauna. Mihononaka, Shondacops, as quatro, né? Cada uma de uma nacionalidade diferente, cada uma com uma força e uma fraqueza diferente, com exceção da Yanya, que não tem fraqueza, né? Mas mostrou a história das quatro. E aí, o que, é que vocês acharam? Começa aí, Bo- Saul. Bom, vamos falar que realmente, como você falou, The Wall foi a grande expectativa, o grande lançamento do mundo assim da escala mais assim esportiva mesmo, né, de competição, etc, dos últimos tempos. O trailer, cara, o enredo, olha essa história, a primeira vez que a escalada tá nas Olimpíadas. Pegam as quatro Uhum. escaladores tops que estão lá, cada uma com uma história diferente. Tinha a escaladora japonesa, que é. E a Olimpíada é no Japão. Tem a Anya, que é a favorita, que a gente até já sabia que ia ser campeão, mas enfim, ela tá lá no, a história dela. Tem a Brooke Rabutu, que tem que ter um americano, né? Em qualquer situação. Não, mas ela é boa também. Tem também a Shauna Cox, que também a gente já sabia que tinha todo um processo de lesões e toda uma superação para ela estar presente, além da aposentadoria, né? Que aconteceu nas Olimpíadas. Então, somou tudo isso. Falaram que o diretor ia ser o mesmo diretor do Drive to Survive, que é o dirigir para não é? Eu esqueci a tradução que tem na Netflix da Fórmula 1. Que, para quem já sabe, é um sucesso da Fórmula 1 da Netflix, né? Elevou a Fórmula 1 a patamares nunca antes vistos de público, etc. Quando eu vi tudo isso, cara, eu falei, pronto. Se aperta bem o cinto aí que a escalada vai decolar, todo mundo vai falar disso, vai estar na Netflix, etc, sei lá. E passou, veio a estreia, no final não foi para Netflix, não foi para Disney Plus, para nada, foi para o sistema pago ali da Apple. Por sinal, quero agradecer o Pedro Evangelista, que foi quem me deu acesso aí ao filme. Ou seja, ficou ali bem escondidinho. E quando eu assisti, eu posso dizer que meio que entendi o porquê, cara. Porque foi realmente pra mim, pessoalmente, uma decepção com toda a expectativa que eu criei. E ao mesmo porque, por ser um filme, eu não sei como dizer isso, eu acho que simplesmente um pouco interessante pro tanto de coisa boa que dava pra falar dele. Eu, como fã de escalada que sou e como eu acompanho, gostei, porque, enfim, no final das contas eu vi ali ângulos que eu não acompanhei durante as Olimpíadas, vi coisas legais, vi momentos bons, como o treino da Yania com o treinador ali, eu gostei.
a questão da aposentadoria da Shauna. Mas eu tento, às vezes, com toda a expectativa que foi feita, pensar no lado da pessoa que não conhece escalada. Esse não é um filme que vai atrair ela para a escalada. Não sei nem se ela entendeu direito tanto o que ela assistiu ali. Nem sei se ela vai querer assistir. Essa foi a sensação. Eu realmente esperava uma coisa que fosse ser um boom, tipo o Free Solo. E recebi um Thorn. Não, tô brincando. E recebi uma coisa assim, um pouco diferente, que me deixou esse gostinho de, pô, podia ser muito melhor, como o Alberto falou do outro filme. Aquela coisa que tem um material, uma história tão impressionante para contar, mas que parece que foi desperdiçada, um pouco desperdiçada. Muito legal. Eu acho que começar falando já que, assim, eu acho que essa expectativa que você tinha e que foi quebrada tem muito a ver, e eu também tenho, e provavelmente o Mário também, e talvez qualquer pessoa que esteja na escalada com essa vontade de querer ver a escalada crescer, né? Porque nós, como produtores de conteúdo, assim, tal, a gente acompanha tudo e a gente quer ver a escalada crescer, então a gente quer elevar a escalada e coisas como essa, um filme, você quer que ele seja o melhor possível, você quer que o filme atinja, sei lá, seu cunhado, sua prima, que nunca ouviu falar de escalada, e fala pra você, ó, você viu aquele filme lá? Essa era a expectativa também, além do filme ser bom, eu acho que era a expectativa de ver a escalada chegando em mais pessoas, né? Então, eu acho também que isso faz parte dessa análise, né, Total, essa pessoal, expectativa nada da técnico. chegada do filme, mas eu concordo com você, eu também tinha essa mesma expectativa e o filme ele não chega nisso desse detalhe que no final das contas faz muita diferença, que é onde você consegue assistir, porque assim, se não tá no Netflix ali fácil para as pessoas assistirem, a galera não vai ver, entendeu? Aí na Apple TV, não sei se quem assina a Apple TV assiste de graça, mas eu tive que pagar para alugar aquele filme, então isso já é uma barreira a mais, assim, então acho que teve essa quebra de expectativa de o filme não tá nem muito disponível para você assistir. Do tipo, talvez se estivesse no YouTube teria sido mais sucesso, assim, entendeu? Mas enfim, tem isso. Do lado também tinha um material e não mostraram direito, eu concordo também. Concordo também com o lado de, pô, como tinha a ver com as Olimpíadas, eu assisti as Olimpíadas, foram cenas que a gente não pôde ver durante as Olimpíadas, né? São cenas mais íntimas ali dos atletas, com a família, o que cada um estava passando ali, tal. Então, isso até achei legal de mostrar um pouco mais a história delas, mas também dava para ter sido muito melhor, assim. Ao mesmo tempo, eu gostei, assim, do tipo, é um filme, igual o Mário falou assim, pô, só de ser de filme de escalada, tem que assistir, entendeu? Vou assistir, independente, mesmo se já tivessem me falado isso antes, assim, eu teria assistido de qualquer forma, e eu achei, assim, digno do meu tempo, assim, entendeu? Pô, foi legal ter assistido, gostei e tal, mas realmente esperava mais, porque também na época das Olimpíadas, eu lembro que eles já estavam divulgando um pouco esse filme. Nem tinha acabado ainda da Olimpíada, eles já estavam divulgando que ia ter meio que a preparação delas para as Olimpíadas. E eu achei legal o fato de ser só mulher também. Que, inclusive, na minha opinião, foi uma coisa que criou expectativa, porque eu achei que o fato de ser só com mulheres criaria mais visibilidade ainda para o filme. De talvez. Porque, assim, na escalada, tem muito, em geral, assim, mais homens do que mulheres. E aí eu acho que o fato de ter um filme só com mulheres poderia atrair um público para a escalada, assim. Mulheres entram na escalada, tipo, olha só, de repente mulheres de outros esportes que gostam de esportes e vê assim, olha só que legal a escalada, dá para você ser muito forte e ser tão boa quanto os caras. Eu acho que a escalada traz muito isso, né, de como muitas mulheres, por meio de técnicas ou até por ser mais fortes mesmo, elas vão muito bem, então é um esporte que não divide, assim. E eu achei que não conseguiu nem fazer isso, assim, sabe? Com o filme de ser só por mulheres. Não vi ninguém comentando isso, assim, entendeu? Não vi nenhuma mulher, por exemplo, exaltando isso, assim, ó, que legal, um filme só com mulheres. Simplesmente não vi ninguém divulgando esse filme, na verdade. Mesmo escaladores, assim. Então, nesse sentido, também quebrou um pouco minha expectativa. Mas eu gostei do filme, assim, eu achei ele bem feito, assim, né? Não tem nenhum erro do ponto de vista cinematográfico, assim.
boas imagens, uma boa edição, mas poderiam ter sido melhor trabalhados, assim. A parte mais legal do filme, para ser bem sincero, é a parte da Shauna Cox mesmo se aposentando, assim, e a luta dela ali, de tipo, mostrar que ela tá com dor, que ela vai pra Olimpíada com dor, machucada, e mesmo assim vai super bem, sabe? Essa foi a parte que eu achei mais legal. Eu gostei de alguns pontos do filme. O que o Alberto falou da questão que não mostrou realmente o que é a escalada feminina. Todo mundo aqui conhece mulheres que são muito mais fortes do que a gente na escalada. Enquanto a gente está batalhando com a graduação tal, vem as meninas e manda aquilo ali como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E ali a gente tinha 4 das pessoas que mais fazem isso, principalmente a Yania, e a gente não viu isso acontecendo, né? A proposta que ele deu também de falar sobre como elas se prepararam, tá? Eu acho que ficou muito em off. Ele passou mais o período delas dentro lá das Olimpíadas mesmo, as dificuldades que elas tiveram lá, mas o pré eu senti muita falta disso. Acho que o foco para Miho foi muito pouco também. Eu acho que podia ter focado um pouquinho nela, porque, querendo ou não, da gente aqui do Ocidente, é quem a gente menos conhece. Uhum. E ali, acho que até seguiu um padrão mesmo, né? Mostrou mais das pessoas que falam a língua inglesa e tal. Ela sempre estava ali com as legendas, mas deu muito pouco foco para ela. E ela era a host ali da Olimpíada, né? Era no país dela. Uhum. Achei muito legal o que o Alberto falou também, a questão do foco que deram para a aposentadoria da Shauna, tudo isso. Mas a Shauna é uma monstra. É uma monstra, a bicha é forte pra caramba. Vem de um período ali de várias e várias e várias conquistas na escalada e deram pouca atenção para isso também. Acabou que deram pouca atenção para todo mundo e a atenção ficou 100%, acho que 100 não, 80% na Yania. Né? Aí eu tinha até trocado ideia com o Saul sobre isso antes, que você dá de um filme que é 4 protagonistas, você foca 80% em uma delas, beleza, vai ser legal. Mas se pouco antes já foi lançado um filme que é focado 100% nessa pessoa que você vai focar agora 80%, quebrou. Parecia que você estava vendo algumas coisas repetidas, porque tem um filme no Rio Rock que fala sobre a Yania. Então esse agora tá tudo se repetindo, falando de novo sobre os mesmos assuntos. Eu achei que eu estava vendo a mesma coisa. Eu estava vendo o mesmo filme de novo. Ah, mas o Rio Rock fala sobre a Copa do Mundo, esse aqui agora fala sobre as Olimpíadas. Mas para mim era a mesma coisa. No final ela sempre estava no primeiro lugar do pote. Nos dois tinham os pais dela sentadinhos no sofá, falando que ela ia ser dançarina e decidiu a escalada, igualzinho. As mesmas coisas, cara. As mesmas coisas. Aí, isso daí, eu acho que quebrou muito da expectativa que você foi para lá querendo ver das 4. Né? Ah, eu quero saber mais da Mirro. Não mostrou nada da Mirro nesse sentido. Aí, da Broke ainda mostrou um pouquinho, porque querendo ou não, é americana, né? Mas a da Shauna mostrou umas pitadinhas também, mas não tanto quanto mostrou da Yania. Eu acho que foi não vou dizer vacilo do filme, porque quem sou eu para falar disso? Mas quer dizer, a gente está falando aqui é disso mesmo, né? É para falar dos vacilos. Está julgando mesmo. Tem um detalhe que eu não sei se vocês perceberam, assim, mas uma hora eu me toquei, eu falei, nossa, tá um pouco estranho isso. Que é o fato de que, assim, só mostra elas. Não mostra mais ninguém. Não mostra nenhum outro atleta. Não tem nenhum escada do tipo. Nem aparece o Alex Honnold, do tipo, a Yania é de outro mundo. Podia ter pelo menos o Alex Honnold lá. Mas assim, eu achei bizarro. E a hora que eu percebi isso foi uma hora que, assim, elas estavam comentando de algum campeonato, ou mesmo das Olimpíadas, sei lá. Aí fala assim: a Yania ganhou ouro e eu ganhei, sei lá, bronze. Tá, mas quem ganhou prata, assim? Não foi nenhuma delas, mas assim, quem que é, então? Essa pessoa não existe? Tipo, eu achei estranho não mostrar ninguém mais, entendeu? Não mostrar, por exemplo, elas em detrimento das outras meninas. E, de repente, até mostrar, mesmo que mostrasse que elas fossem melhores que as outras meninas, que não necessariamente é verdade, mas talvez é um pouco, mas assim,
nem mostrou as outras meninas do tipo, realmente, essas meninas são muito fortes, muito boas, elas merecem tudo que elas conquistam. Não teve nem isso, assim, eu achei um pouco estranho, fica uma coisa isolada, assim, é quase como se fossem, cada uma se gravou um pouco, juntou tudo e fez o filme, assim. É um pouco estranho. Então, não sei, eu acho que o filme peca nisso, assim, no tipo de ter pessoas ali que ajudam a embasar a história delas, assim, entendeu? Uma outra coisa também que eu achei é que foi muito sofrido o filme. Eu acho que o único momento que eu tenho sei lá, um sorriso, alguma coisa assim, é quando a Yanya falando que também é ser humano e dá uma risada. Tipo, o negócio assim. O filme foi só trazendo barra pesada, que elas estão se esforçando muito, é a coisa mais importante da vida delas e não sei o quê. Só que a gente vê que não é assim. Se a gente segue o Instagram da Brooke, a gente sabe que durante o período ali de preparação para as Olimpíadas, ela mandava boulder na rocha direto, né? Ela e a Natália Grossman, não sei o quê. Então tem muita coisa que deixou de mostrar. Eu acho que foi um pecado assim da galera mostrar esse lado mais cômico também. Mas seria legal descobrir um dia a opinião de alguém que começou na escalada recentemente, assim, ou até se alguém que não é escalador assistiu e vê, assim, qual que é a opinião dessa pessoa, porque também fico pensando o quanto que essa nossa vontade de ver os filmes de escalada chegarem no mainstream, né, o quanto que ela influencia também a nossa opinião sobre os filmes. Embora eu acho que assim, né, todo mundo talvez vai ter essas percepções, do tipo, se o filme é monótono, todo mundo vai sentir. É que talvez nem todo mundo vai conseguir verbalizar isso. Achei o filme monótono. Mas talvez ela só não vai achar o filme tão bom. Ela não vai sair falando para as pessoas, né, para assistir o filme. Mas eu fico com essa curiosidade, assim, do tipo, se os ouvintes aí depois quiserem compartilhar, assim, suas opiniões, seria legal. Show de bola, já é uma ideia para frente aí. E qual a nota que vocês deram? Vocês dão? Vai, Eu começa dou um aí. 7, assim. Só para satisfazer eu tenho que ver. E tu, Exatamente. Saul? Vamos dar força por todo o esforço aí. E eu acho que no final, o que o Roberto falou é verdade. Pode ser que muita dessa decepção, entre aspas, vem dessa expectativa gerada por você tá consumindo tanta coisa e esperando tanto. Mas no final é um filme que também eu aconselho as pessoas a verem no final das contas. Então vou dar o 7 também. Fazer a média aqui. 7,5. Qual que é a nota? Você deu 8? Pronto, eu dei 8,5. Eu nem falei da minha. 8,5. Eu dei Boa. 8,5. Legal. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. O ranking dos filmes. Mas olha, ó, enquanto você calcula o ranking, de forma geral, eu acho que foi um ano de produção de filme muito legal, assim. Por mais que a gente aqui reclamou bastante de alguns filmes, uns pontos negativos e tal, se for parar pra pensar, olha que legal, cara. A gente falou de 6 filmes. Quer dizer, 5 filmes. 6 contando o The Rescue, né? Que não é de escalada, mas em um ano, conteúdo relacionado à escalada ali e tal, é muito legal. Foi um ano que, apesar da pandemia, teve muita produção e eu fico, por um lado, contente, né, de ver tudo isso acontecendo dentro da escalada. E isso até me dá vontade, assim, de falar assim, pô, que legal, que filme que dá para fazer brasileiro, assim, que seja melhor que o The Wall, brincadeira. Que filme que dá para fazer que, pô, é isso, faz a galera consumir conteúdo igual em qualquer outro esporte. E isso eu tava pensando o seguinte também. Olha que doido. Não existe um filme de escalada que seja fictício. Todo filme de escalada é história real. E aí eu parei para perguntar isso, Olha assim, só. dá para fazer um filme de escalada fictício? Talvez não seja tão interessante, porque assim, quando a gente fala de escalada, a gente quer ver algo real, porque a gente é escalador. Mas pensa assim, alguém que gosta de boxe. O filme de boxe não é só história real. Em geral, na verdade, história real é documentário, mas a maioria dos filmes é fictício, entendeu? E eu fico pensando, olha que é uma curiosidade da escalada isso. Não existe filme fictício de escalada e quero viver para ver isso, assim, tipo algum filme Alberto, que adorei essa ideia, cara. mostra Você tem isso. que botar pra frente aí, fazer um rock escalador
Rock 1, 2, 3 versus a montanha impossível. E muito bem observado também que tu colocou, cara. Acho que a tendência que a gente está acompanhando e vivenciando é de cada vez produções melhores e maiores, não só nos cinemas e nas redes de streaming, senão no YouTube. Você também mencionou a questão da tendência dos vídeos não serem mais só sobre a cadena em si, puramente. Elas estão cada vez mais envolvendo toda a história por trás, trazendo muito mais os bastidores. Eu acho que até nesses vídeos que você falou do YouTube, do próprio Adam Ondra e de vários outros, estão sendo documentados desse jeito, e isso deixa a história muito mais rica e parece ser uma tendência que a gente vai ver cada vez mais. Também acho. Muito legal. Isso daí é muito incrível. Porque o que vocês falaram, tá acontecendo isso daí, e não é só nos Estados Unidos, não é só no Japão, seja lá onde. É aqui no Brasil, é em todo canto. Todo canto. A tendência está sendo para batalha e não só para porque você encontra no final ali da montanha, né? Mas sim o percurso que você tá fazendo para chegar até lá. Acho que está sendo muito nessa vibe mesmo. E galera, aqui da lista, eu vou falar aqui da ordem de trás para frente. Aí no final deu um bucho aqui. Mas vamos lá. Foram 5, né? Em quinto lugar ficou o Torme, né? Quarto lugar, o 14 Peaks, né? Terceiro, The Wall. E empatado em primeiro e segundo ficou o Hill Rock e o The Alpinist. Aí a gente tem que ou desempatar ou deixar empatado mesmo. Eu deixaria o Real Rock em primeiro, só pelo fato de que é impressionante a consistência dos caras, assim, de todo ano conseguir fazer e no ano passado conseguirem ter feito mesmo com a pandemia e tal. Então, não sei, eu deixaria em primeiro só por esse lance da consistência. Os caras estão há anos produzindo filmes de escalada e eu acho isso louvável nesse sentido, assim. Mas o Alpinist também foi um filme muito bem feito, então é difícil de dizer, assim. Mas aí o meu bias sugerindo o Real Rock. Então muda a tua nota para 9.34. Aí fica quanto? Ah, não, você vai dividir por 3, olha aí. Não dá certo. Mas arredonda para 9, então, acho que Real Rock. Real Rock vai para 9. Então pronto. Real Rock fica em primeiro e The Alpinist em segundo. É isso aí. E eu queria trazer uma proposta também para vocês, para a gente fazer um segundo, né, desse podcast aqui, mas dessa vez falando sobre a YouTube. Basicamente sobre o YouTube. Tá? O que é que foi lançado lá. A gente podia pegar até agora, né? Do ano passado, início do ano passado até agora, até março. Tem muita coisa boa que saiu aí. A gente podia fazer um episódio 2 sobre isso. Vamos fazer. E tem também o... Fala aí, mas tem o Hill Rock, o 16 também, que vai sair, que também já é outro tema. Mas isso aí é pro ponto que vem já, né? Filmes 2022, né? Legal. Show de bola. Então, galera, vou me despedindo aqui, deixar espaço para vocês aí para falar como é que a galera encontra vocês. E a gente tá convidado já pro próximo, né? E é isso aí. Vai lá, Alberto. Boa, primeiro, obrigado aí pelo convite. É muito legal poder... Duas coisas, né? Conversar sobre escalada é muito legal. Num nível que não é só falar da escalada em si, né? A gente tá falando dos filmes de escalada. Então, é legal isso. Porque você vê que o esporte ele vai além da prática em si. E o segundo motivo, porque eu acho legal essa reunião, assim, né? Como eu falei lá no começo, né? Nós que somos produtores de conteúdo, temos a vontade de fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, e quanto mais pessoas envolvidas nisso, desde produtores de conteúdo até produtores de agarra, novos ginásios, novos atletas, é legal ver a escalada crescendo como um todo. Então, eu gosto muito desse tipo de reunião, assim, né? A gente se reunir aqui para conversar disso, de certa forma, né? Diretamente e até indiretamente, a gente está contribuindo para o crescimento do esporte, então eu fico muito contente de poder participar disso, assim, mesmo na minha humilde opinião e meus humildes comentários, mas eu fico contente de participar e espero que
cada vez mais, assim, cada um dos nossos canais cresça. Então, fico lisonjeado e bora pra frente, produzir mais. É isso aí, tenho também só agradecer pelo convite. Legal que já tem um convite para a próxima. Falar de escalada, como o Alberto falou, é com a gente mesmo. Pode ficar aqui horas falando que a gente acaba se perdendo. E valeu, Mário. Valeu pelo convite. A gente espera se encontrar todo mundo ali nos seus canais também. Quem quiser seguir Nortenhos no Instagram, no YouTube. A gente está sempre lá produzindo conteúdo. Então, convido vocês a participarem por lá também. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.